Olá, boa noite, seja bem-vindo ao TN2. Um homem foi morto dentro de um carro em Vila Velha. Esse crime aconteceu na Praia da Costa agora há pouco. O repórter Matheus Souza correu para Vila Velha e tem os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Matheus. O que se sabe até agora? Boa noite, Isabela, e para todo mundo que está acompanhando o TN2. As primeiras informações que a gente tem é que no fim da tarde, por volta das 6 horas da noite, um empresário, um comerciante que tem um comércio, uma loja de roupas aqui na Praia da Costa, ele foi assassinado com 10 tiros, segundo as primeiras informações da Polícia Civil. A perícia ainda não está por aqui. Esse crime ocorreu na Rua Romero Botelho Lofego, aqui na Praia da Costa, próximo a um shopping. E o que a gente sabe, por exemplo, por enquanto, é que Diego Marcos Pereira seria a vítima, um empresário. Esse Diego Marcos, ele foi assassinado por criminosos que, segundo o delegado da Divisão de Homicídios e Proteção Pessoal aqui de Vila Velha, teria sido vítima de criminosos que passaram aqui por essa rua. O que a gente já sabe por enquanto é que Diego Marcos Pereira, ele já tinha sido alvo de operações da polícia, inclusive de busca e apreensão numa operação que investigava os crimes de lavagem de dinheiro. A vítima, ele também já tinha passagens pela polícia pela Lei Maria da Penha. Por enquanto, a polícia está investigando tudo para entender qual foi a dinâmica desse assassinato, que ao que tudo indica foi uma execução. Assim que nós tivermos mais informações, a gente vai estar voltando durante a nossa programação. Eu volto para o estúdio, Isabela. Tá certo, obrigada, viu, Matheus? Então, Matheus ao vivo no local, Praia da Costa, onde aconteceu o assassinato desse comerciante. Obrigada, viu? 2 empresários foram presos por venda ilegal de combustíveis. A venda era feita nos fundos de uma transportadora em Viana. Denúncias do Ministério Público, esse foi o cenário que a polícia encontrou durante uma fiscalização com membros da Agência Nacional do Petróleo. Um poço de combustível clandestino funcionando em uma oficina mecânica em Viana. Tinha uma bomba escondida nos fundos e tinha um caminhão parado estacionando. A gente chegou a indagar ali ao frentista, ele falou que ele abastecia qualquer um que procurasse, né? E o motorista do caminhão, ele confirmou que era um caminhão de outra frota, que não tinha vínculo nenhum ali com a empresa e que quando mandavam, ele parava lá e abastecia. A oficina mecânica onde funcionava esse poço de combustível clandestino pertencia a uma transportadora que já havia sido interditada por esse mesmo motivo. Na época, ela perdeu o direito à licença que permitia que ela comprasse e armazenasse diesel para abastecer a sua frota própria. Mesmo sem a licença e interditada, ela voltou a praticar o crime. Não só desrespeita a regulamentação pertinente, mas coloca em risco a vida das pessoas, porque a gente não sabe o que está sendo colocado ali num caminhão que vai para uma estrada, e esse caminhão, isso pode causar um defeito no caminhão e acabar ocasionando acidentes. Durante a operação, 2 proprietários foram presos em flagrante pela venda clandestina de diesel. Os 2 empresários responsáveis pelo local, eles estavam ali no momento, foram detidos, vão responder por crime que pode dar de 1 a 5 anos de cadeia. Eles foram encaminhados ao centro de triagem de Viana. A origem do combustível vendido nos postos clandestinos está sendo investigada. Estão sendo chamados a apresentar documentação. Caso alguma delas seja flagrada com algum indício de irregularidade, elas podem ser instadas a responder também por esse crime, investigado o dono da empresa. Em Vila Velha, a polícia descobriu um galpão com quase 3 milhões de cigarros contrabandeados. Quase 3 milhões de cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos em um galpão no bairro Santa Paula, em Vila Velha. O local era usado para recebimento, descarga, carregamento e distribuição dos produtos. O destino da mercadoria era Grande Vitória e cidades do interior. 3 homens de 29, 30 e 38 anos foram presos em flagrante. Eles foram ouvidos aqui na sede da Polícia Federal e seguem à disposição da Justiça. Agora, cabe à Receita Federal destruir o material apreendido. A operação conjunta envolveu as polícias Federal, Rodoviária Federal e a Receita. O delegado adjunto da Alfândega do Porto de Vitória explicou quais são os prejuízos da entrada de produtos ilegais pelas fronteiras brasileiras. O prejuízo é a falta de recolhimento de tributos, tá? É a concorrência desleal no mercado interno, isso gera desemprego, né? E uma redução do recolhimento de impostos em relação a esse tipo de mercadoria.
Além das 276 caixas, foram apreendidos 3 veículos usados na distribuição dos cigarros. Os veículos, a gente dá o perdimento. O que é o perdimento? Esses bens passam para a propriedade da União. O contrabando foi descoberto a partir de denúncias à Polícia Federal. Os presos devem responder pelos crimes de contrabando e associação criminosa, com penas que, somadas, podem chegar a 8 anos de prisão. A gente faz um intervalo bem rapidinho, não saia daí, a gente já volta. Morreu a paciente que estava internada no hospital da Polícia Militar em Vitória há 24 anos. A Clarinha, como ficou conhecida, estava em coma e não tinha nenhuma identificação. Eu vou chamar a Manuela Machado, que traz detalhes para a gente ao vivo desse caso. Boa noite, Manuela. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos. A Clarinha ela foi atropelada no Dia dos Namorados, no dia 20 de junho do ano 2000. E ela já estava há 20 anos internada no HPM, em Vitória. E de acordo com a equipe médica, nesse período aí, eles buscaram identificá-la, porque ela estava sem documentos, mas a equipe não conseguiu. E também nenhum familiar conseguiu localizar a Clarinha. Mais de 100 famílias tentaram fazer contato, mas nenhum parente, de fato, conseguiu aparecer. E nesse caso aí, segundo o Dr. Jorge Potrates, que acompanhou a Clarinha nesses 20 anos lá na HPM, ele até aparece nas imagens, cuidando da paciente, ela aparentava ter hoje 47 anos, mas infelizmente passou mal, tentaram aí reanimá-la, mas não foi possível. O Dr. Jorge Potrates deu entrevista e explicou a causa da morte, o que pode ter acontecido com a Clarinha. Vamos ver. Ela sempre teve toda uma assistência bem digna, com responsabilidade, com todo o conforto, toda a tranquilidade que ela necessitaria para ser conduzida com essa situação. E ontem ela teve um processo de que a gente chama de um vômito e acabou broncoaspirando, o que dificultou muito a parte respiratória dela, levando ela a falecer algumas horas depois, já que não houve resposta ao tratamento implementado, apesar de toda a situação foi ofertado uma dignidade de tratamento, mas ela não conseguiu resistir e às 20h35 ela faleceu. E aí eu fui acionado nesse momento e fiquei muito entristecido com essa situação, porque a gente tinha esse cuidado com ela, com esse carinho com ela, essa preocupação com ela, com a vida dela e a dignidade, a humanidade que um ser humano merece. Parabéns à equipe que acompanhou, tratou com tanto carinho, com tanto amor da Clarinha. E eu conversei agora há pouco por telefone com o Dr. Jorge. Ele disse que o corpo ainda está no DML em Vitória, não foi liberado e também não tem previsão de como e onde vai ser o sepultamento. Eu volto com você, Isabela. Obrigada, Manuela. É um caso conhecido por todos os capixabas, não tem identificação correta dela. É uma situação muito delicada, mas a gente sabe realmente que ela viveu da melhor maneira possível, com todo o carinho, principalmente do médico. Obrigada, viu, Manu? Gente, um ciclista ficou gravemente ferido após ser atropelado em Jardim Camburi, Vitória. A vítima atravessava a rua quando foi atingida por um caminhão. Esse acidente foi no bairro Jardim Camburi durante a manhã. O homem não teve o nome divulgado e ele sofreu uma fratura exposta. Foi socorrido pelo SAMU, levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. O condutor do caminhão ficou no local do acidente até a chegada da ambulância. E por falar em acidente, gente, em média, 180 motociclistas são socorridos pelo Corpo de Bombeiros todos os meses no estado. São mais de 2.000 resgates em um ano. Imagine sofrer não 1 ou 2, nem 3 acidentes de moto, mas 21. Foi exatamente o que aconteceu com o Gustavo. Todos de moto. Teve algum que você ficou muito grave? Fiquei o primeiro, eu estava lá na reta do Camburi. Eu fui atravessar o sinal, o taxista entrou, eu bati na lateral dele, eu fiquei 6 meses internado. O mais recente dessa série de acidentes tem 1 mês. Esse aí foi em frente à UFES. Machuquei um pouco a perna, aí eu fiz o exame raio-x, ralei o braço. Fiquei 30 dias em casa parado, Apesar do risco à vida, a moto para ele representa o sustento de casa. Tenho 4 filhos, então tem que correr atrás. O caso do Gustavo é um entre milhares. Não é difícil encontrar um condutor que tenha se acidentado. Eu bati em outra moto e nós dois batemos no carro. Quebrei o joelho, tive que operar. No último ano, o Corpo de Bombeiros socorreu mais de 2.000 motociclistas envolvidos em acidentes de trânsito. Como forma de alerta aos condutores, a corporação fez até um vídeo que mostra o tamanho desse impacto.
Você sabia que as ocorrências mais atendidas por nós são acidentes envolvendo motociclistas? Somente as equipes do resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo atenderam 2.236 ocorrências desse tipo nos últimos 12 meses em todo o estado. O que a gente recomenda, né? Cuidado com o trânsito, né? As pessoas têm que se atentar para as regras de trânsito, evitar andar no corredor, tentar dentro das faixas, não fazer ultrapassagens indevidas. As estatísticas apontam que vítimas que se envolvem em acidentes com moto são mais jovens. Isso representa uma força produtiva que fica durante um tempo ou definitivamente fora do mercado de trabalho. Mais expostos sobre duas rodas são os motociclistas que lideram acidentes mais graves e com múltiplas lesões. Quem está dentro do carro tem toda uma estrutura metálica protegendo, o motociclista não. Então, o primeiro acidente que ele sofre é a colisão, e geralmente direta até a ele, e ele ainda sofre a queda. E alguns ainda estão expostos a um terceiro risco, que é o atropelamento. E o alto índice de acidentes representa um desafio para a saúde pública. Cada vez mais nós vemos os hospitais sendo ocupados como vítimas desses acidentes, né? E muitas vezes precisando de um tempo de internação ainda mais longo para sua recuperação. Muitas pessoas não afivelam os capacetes e aí, numa possível queda, o capacete se solta e a pessoa pode vir a bater com a cabeça e se lesionar ainda mais. Alerta importante, né? Susto na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. Um carro pegou fogo perto da UFES. 2 faixas da avenida foram interditadas para o combate às chamas. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Um baita susto para os motoristas, né? Mas felizmente ninguém ficou ferido. O fogo foi controlado e o carro já foi removido. O trânsito foi liberado no trecho. O Espírito Santo registra 10 mortes e mais de 71 mil notificações de dengue somente esse ano. Mas 20% do público-alvo recebeu a dose da vacina, o que é um número muito baixo. Agulha no braço, alívio no coração. Keila, minha amiga, filhão vacinado. Ufa! Graças a Deus, protegido. Protegido contra dengue. Contra dengue. A movimentação na unidade de saúde de Coqueiral de Taparica, em Vila Velha, estava razoável na manhã de hoje. Nosso amigo Felipe, de 11 anos, foi firme e vacinou contra a dengue. Mais uma vacina para coleção, viu? Cartela cheia, proteção em dia. Mesma coisa do Heitor. A importância da proteção está na ponta da língua. Eu acho bom vacinar para as pessoas não terem dengue, né? Muita gente que já sofreu também com a dengue. Eu acho bom se vacinar contra ela. É muito importante isso aí que o governo está fazendo, o prefeito está fazendo, liberando essa vacina para as crianças, para poder preservar eles, né? Tá certo, gente. Tem que ter esse tipo de consciência mesmo. O Estado recebeu do Ministério da Saúde 58.530 doses que foram distribuídas entre 23 municípios. Para a gente relembrar um pouquinho, a campanha começou tendo como público-alvo crianças de 10 e 11 anos. Como a procura estava bem baixa, o governo do estado estendeu o público-alvo para jovens de 14 anos. Mas mesmo assim, apenas 20% da galerinha vacinou no estado todo. Isso fora a realidade de cada município. Vila Velha recebeu mais de 11 mil doses da vacina e até agora apenas 9% do público-alvo de 10 a 14 anos foi vacinado. Isso é preocupante, sabe por quê? Porque nós estamos na 3ª semana da campanha e aqui no município, pelo menos, mais de 10 mil crianças ainda não foram vacinadas. Nós estamos aqui frente às câmeras para fazer um apelo aos pais que tragam seus filhos nas salas de vacina para que eles possam se vacinar. Mas também temos outras estratégias. O Shopping Praia da Costa vacina contra a dengue todos os sábados por livre demanda. Essa é uma estratégia adotada para que a gente possa facilitar a vida dos pais, né, que não podem trazer durante a semana, não fazem opção de agendar pelo agendamento online. Mas por que isso está acontecendo, hein? É que tem muitos pais preocupados com a procedência e a eficácia da vacina. Mas será que a gente tem que se preocupar com isso mesmo? Faz algum sentido? Lógico que toda intervenção nova gera um desconforto e uma desconfiança, mas essa vacina que está sendo aplicada pelo SUS é a mesma vacina que é aplicada em rede privada. É uma vacina que é muito segura, foi estudado por um período prolongado, bastantes anos de estudos, né? Existem estudos em fase 1, 2, 3, com mais de 28 mil participantes para garantir a segurança. E os eventos adversos que foram relacionados à vacina foram de baixo impacto para quem recebeu o imunizante e não geraram sequelas. Para você que ainda está pensando se vale a pena vacinar ou não, o Heitor tem um recadinho para você.
Então a gente tem 2 deveres de casa aí, né? Tem que se vacinar e cuidar da casa também. Claro, tem que cuidar. Porque, infelizmente, né, muita gente também sofre com a dengue hoje em dia. Então, para mim, eu acho realmente que você tem que vacinar o quanto antes para se imunizar contra ela. Menino consciente, né? Para você saber os locais de votação no seu município, é só acessar as redes sociais da prefeitura onde você mora. Intervalo bem rapidinho, a gente já volta. Não saia daí. Nasceu o bebê da mulher que foi atingida por um pedaço de poste em Vila Velha. Henrique nasceu hoje pela manhã com 2,750 kg de cesárea no Hospital Meridional em Vitória. A criança precisou ser levada para a UTI neonatal devido a um desconforto respiratório. A Cleisiane de Fátima Viana estava grávida de 6 meses quando aconteceu esse acidente aí. Ela passava na orla de Vila Velha, foi atingida na cabeça por um pedaço do poste que se soltou e caiu. A mulher teve que passar por uma cirurgia na época na cabeça para a reconstrução do crânio, que chegou a fraturar. Ela ficou 10 dias internada até receber alta e voltar para casa. A intenção dela era ter parto normal, mas por recomendação médica, o parto foi agendado quando ela completou 38 semanas de gestação. Então tá aí o bebê, nasceu bem, graças a Deus. A gente deseja muita saúde para ela, para o bebezinho também, que corra tudo bem. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana. Amanhã, lembrando que o TN1 começa meio-dia, vai até 1 da tarde, viu? Eu te encontro na segunda no TN2. Até lá.